ao vivo. Boa noite, pessoal. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou chamar a Prof. Simone para a gente dar início à nossa live de hoje. Chamando a Prof. Simone. Boa noite. Boa noite, João, Emily. Tudo bem com vocês? Liliane, boa noite. Xará. Boa noite, pessoal. Dá para ouvir Então, direitinho, gente? isso, dá uma confirmada pra gente se tá ok o som, por favor, antes da gente iniciar a aula. Se tá tudo ok, se estão ouvindo direitinho. A gente dá início. Pode ser que vocês ouçam alguma interferência. Acho que o seu áudio está falhando. Certo? Som. Tá meu? Agora está melhor. Agora voltou. Eu tinha dado uma travada. Hum. Mas, então, pessoal, antes da gente iniciar, enquanto o pessoal está entrando, a gente vai falar um pouquinho do que a gente vai. O que nós vamos ver hoje, né? A gente sempre está acostumado a ver desenhos no papel branco ou no papel mais meu Deus, amarelado. Então, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, que é desenhar no papel preto, tá? A gente Eu não estou ouvindo sua voz. alguns alunos, principalmente do curso online, fizeram alguns trabalhos no papel preto, tiveram resultados maravilhosos. E é bem legal a gente ter essa experimentar, né, materiais diferentes. É muito importante a gente ser um artista fora da casinha, né? Fora da caixinha, porque o legal. Seu áudio. Não estou te ouvindo. Melhorou? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Agora tá legal. Tá. Qualquer coisa, avisinha a gente. Então, faz com que a gente consiga ter essa visão mais ampla, né? Quando a gente pratica bastante desenho realista. Então, só para explicar para vocês, enquanto a professora Simone for fazendo o desenho, vocês acompanhando com ela, eu vou fechar a minha câmera, mas eu vou estar aqui ouvindo e vendo vocês, tá? Só vou fechar a câmera para não ter mais coisas tomando a atenção de vocês. E de 5 em 5 minutos eu vou desativar, ou melhor, eu vou ativar os comentários. Daí vocês podem mandar dúvidas, perguntas, que vez ou outra a gente vai ativar os comentários, porque vai ficar bem em cima da onde a professora Simone vai estar desenhando. O áudio tá sumindo, João? Agora tá ruim? Dá um Às vezes feedback pra pode. gente. Agora tá legal. Agora tá funcionando direitinho. Ah, então tá bom. Enquanto isso, a professora Simone já vai virar o celular para a gente começar a nossa aula. Ela vai colocar no suporte para ficar mais fácil para vocês, tá bom? E, e daí eu vou desligar a minha câmera. Daí no final, se tiver mais alguma coisa, mais alguma pergunta, daí vocês podem me. Ah, tá. Daí vocês podem perguntar, que nós vamos responder para vocês no final alguma coisa que seja talvez fora do desenho, da hora, tá? Então vamos lá? Ok. Bora então, pessoal. Eu vou virar aqui então e vou mostrar a proposta para vocês. Para alguns, é, de certa forma já fez, mas de uma forma diferente. Fizeram no grafite. Então a proposta é bem diferente, né? Assim, por ser colorido. Então eu vou mostrar, parar de fazer mistério aqui, e vou mostrar para vocês o que é.
Mistério. Vai ficar. Ah, enquanto isso, enquanto ela vira, eu queria mostrar pra vocês isso aqui. Não sei se vocês já viram esse papel. Ele tá até um pouco gasto. Esse papel aqui, gente, é o papel de carne. Eu não sei se você é da época de vocês, mas não tão antigamente assim, que a gente não é tão velho assim, mas os açougueiros enrolavam a carne nesse papel. E sempre que o pai chegava em casa com carne enrolado nesse papel, a gente pegava o papel, a gente tava nem aí pra carne. A gente pegava o papel e ia desenhar nesse papel aqui. Então foi o nosso primeiro suporte de desenho. A gente fazia isso quando era criança. Então, quando a gente tem essa aptidão, a gente não tem barreiras, né? Então é muito importante é muito legal a gente lembrar dessas coisas. A gente não começou desenhando no sulfite ou no papel de desenho mesmo, a gente começou desenhando papel de carne, né? Mas vamos lá. Meu áudio aqui, estão me ouvindo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a imagem, fica mais fácil para vocês acompanharem. Então, acho que aqui já deu para ver mais ou menos, né, o que a gente vai fazer. A imagem tá legal? Me dá um retorno, por favor. Tá? Tá Então, legal. vamos lá. Tá. Então, a proposta é a vela, né? Eu acho que vocês se lembram da vela. Só que vocês fizeram a vela no grafite, né? Então, vamos agora fazer essa proposta, só que no lápis de cor. A gente vai conseguir, então, trabalhar vários efeitos, né? Luz e sombra, o brilho, né? A textura mesmo da Fogo, né? do fogo, do fogo. Da vela derretida. Então a gente vai conseguir fazer esse trabalho colorido agora. Então eu vou deixar ele aqui do ladinho. E eu já fiz para adiantar o nosso trabalho, eu já fiz o esboço, só que eu fiz ele bem clarinho para agora eu reforçar um pouquinho ele e vocês irem me acompanhando, tá? Acho legal a gente ir fazendo junto. Então eu vou começar aqui. Eu vou fazer o contorno já com o lápis passando de uma vez só, ao invés de construir ele com tracinhos, porque a vela, ela não tem um traço muito retinho, ela é meio ondulada. Então é legal a gente fazer isso de uma forma mais livre, olha, para a gente conseguir esse efeito mais natural do objeto, né? Então aqui, fiz esse primeiro contorno aqui. Aqui vocês se lembram que a gente não faz nada reto, né? Isso aqui não é reto. Ela tem o formato circular, então a gente tem que criar essa ideia, né? Dela arredondada aqui. Mesmo que seja bem pouquinho, mas a gente tem ela meio que arredondada. E aí aqui eu vou subindo, deixando ela meio onduladinha assim, porque a proposta é essa. Eu e o meu lápis cotoquinho aqui, né? Acho que todo mundo que desenha tem um lápis branco, pequenininho, assim. O A branco e o Emily, preto, né? a Emily tá perguntando se o papel é deitado ou em pé. Ah, em pé. O papel é em pé. E assim, deixa eu ver aqui. Ele não, a vela não é muito pequena, tá? Ela tem quase o tamanho da mão. Então ela não é pequenininha. O papel é em pé, o papel na horizontal, na vertical. Vamos lá. Vamos fazer a parte de trás da vela. Eu vou pular aqui a parte que vai ser a pontinha da vela, pavio, né? E vamos fazer essa curvinha aqui. Vou dar esse tempinho aqui para vocês. A gente vai fazer o pedacinho, né, as gotinhas dela derretendo. E agora a parte de dentro.
Então, vamos fazendo essas curvinhas aqui. Ok, tá tranquilo até agora? Simone, abaixa um pouquinho só mais o papel. Isso. Sobe um Aqui, tá pouquinho. Isso, isso. ok. Vamos acertando ela aqui. A minha eu deixei ela um pouquinho tortinha, eu vou dar uma acertada nela. Gente, barulho, tá? Os vizinhos. É cachorrinho, é vizinho. Ok. Então agora a gente vai fazer aqui o pavio. Né? Ele não é tão no meio, ele é mais aqui em cima. Depois eu apago aqui onde eu arrumei. E vamos fazer a chama. A chama eu vou fazer um pouquinho mais clara para não interferir no formato dela, na pintura dela, na hora que nós formos fazer a pintura. Então vamos lá. Mas eu acho que dá para ver, né? Mesmo mais clarinho assim, mais fraquinho, mas acho que dá para perceber. Tudo certo então, gente? Tá tudo tão silencioso. Certinho aí? Ok. Tá. Só achar minha borracha, achei. Eu vou apagar aqui. Se vocês tiverem que apagar alguma coisa no papel preto, tenta apagar só em cima do risquinho mesmo, para evitar a mancha. Eu vou lá. Como eu já deixei marcadinho aqui, eu já vou passar o lápis para terminar a voltinha aqui. Ok. Então vamos lá agora, gente, para pensar aqui como que a gente vai fazer, organizar a pintura. Então vou colocar aqui a vela. E aí a gente vai separar, nós vamos separar as cores, tá? Eu tô usando aqui os lápis, o Super Soft e os lápis aquareláveis. O lápis aquarelável é legal de usar, tranquilo. Super Soft, ele é um pouco mais macio, então a gente consegue, às vezes, um efeito mais forte, mais intenso. Mas nada assim que o Super Soft ou que o aquarelável não consiga cobrir. Então, nós vamos separar as cores, tá? Nós vamos usar, então, um laranja, né? Acho que vocês já conseguem, os que já estão fazendo aula já há um tempo, conseguem identificar as cores que a gente vai usar, né? Aqui eu tenho um amarelo, aquele amarelo bem clarinho, bem clarinho mesmo. O amarelo mais claro que vocês tiverem aí. Também a gente vai usar o marrom, né, para a parte de baixo. O branco, né, que eu tenho aqui os três cotoquinhos. Esse aqui, ele é aquarelável também, ou ele é super soft? Liliane, você me ajuda? Você lembra? Esse aqui. Não, ele é um importado que é mais macio, então é mais soft. Soft, ah tá. Então é isso. E esse marrom, que a gente chama ele de caramelo, né, a gente vai usar também. Deixa eu apontar o meu amarelinho aqui.
Basicamente são essas cores, tá? Pode ser que no meio da pintura a gente precise achar outra, procurar outra. Ah, tem uma outra aqui, que é esse amarelo, um amarelão, bem, Coloca mais no bem. meio da câmera só para o pessoal ver quais são os lápis que você está usando. Os lápis mesmo, isso. As cores. Eu Isso vou aí. aumentar aqui, vou puxar mais aqui. Deixa eu ver se eu não tampei todo o desenho. Aqui dá. Aqui dá pra ver melhor, né? Os detalhes. Ok. Então, gente, vamos lá começar pela pintura, tá? Lembrando que no papel preto, alguns já fizeram, né? Nem todos, ainda eu acho, nem todos fizeram o desenho no papel colorido, no papel preto, mas o importante é a gente começar fazendo a base, né? Então, a primeira camada a gente vai fazer com o lápis branco. Então, vamos lá. Como é base, não precisa ser tão detalhado, tão finalizadinho, igual a gente faz nas outras camadas. Então, a primeira camada, ali com o lápis. Aí, qual é o registro que você está usando para fazer essa camada? Esse registro é o registro 2. Ok. Vocês percebem que eu estou segurando o lápis, apesar dele ser pequeno, eu estou segurando ele mais em cima, né? Porque aí eu consigo deixar ele não muito escuro. Nem registro 3, nem registro 4. Vamos aqui no registro 2. Importante a gente sempre passar o lápis em várias direções. Vocês já estão cansados de me ouvir falar disso, né? Sempre usar em várias direções, pintar em várias direções. Então, eu estou colocando aqui na diagonal, depois eu coloco na vertical. Em alguns lugares a gente passa na horizontal, em todas as posições. Então, vamos lá. É base, tá? Então, ela não precisa ser tão completinha quanto a gente faz nas outras camadas. Eu vou acelerar um pouco aqui. Fazer a base aqui também. Na outra gota aqui também. Aqui, nessa voltinha da parte de dentro, a gente vai reforçar um pouquinho ela com o branco. Não conseguindo me acompanhar, gente? Tô indo muito rápido. Alguém vai perguntar alguma coisa? Eu não desativei os comentários porque acho que não está atrapalhando tanto, não. Mas qualquer Não? coisa eu desativo e ativo depois. Então, não precisam se preocupar que a gente vai. Se tiverem alguma dúvida, a gente responde no final, tá bom? Olha, deixa eu mostrar um detalhe aqui. Vocês, dá para perceber claramente que ele vai fazendo um degradê, né? Essa parte de cima é a parte mais clara, então a base pode ser um pouco mais escura, mais forte, né? Então, aqui embaixo a gente quase nem pinta muito, né? Não faz muito a base, mas a base aqui de cima, a parte de cima a gente dá deixa mais forte, né? Dá uma fortalecida nela. Vamos fazer agora essa parte, também a base. Em várias direções, para a gente preencher
bem, né, deixar bem preenchido. Só não colocar força, senão a gente não consegue colocar as outras camadas por cima. Aqui na vela, nós também vamos Começa? fazer aqui na chama. Tá bom de enxergar assim? Dá, né? Dá. Eu vou fazer aqui o fundo. Vamos só dar uma preservada nessa parte aqui, olha. Conseguem ver essa voltinha aqui? Porque ela é uma parte bem escura, então se a gente passar o lápis branco, a gente perde a intensidade dessa cor. Vou deixar, vou deixar essa primeira camada igual a gente fez aqui embaixo. Deixar ela mais fraquinha, tá? Então aqui vou deixando, olha a forma como eu estou pintando, o lápis praticamente deitado. Dá pra ver certinho aqui? Dá pra ver. Do jeito que você puxou ali, a gente vê da vela, a metade da vela pra cima. Tá. Ok. Estão conseguindo acompanhar, gente? Então agora a gente vai começar, vamos fazer esse degradê. Então vamos começar do escuro e vem clareando. Só que vocês conseguem perceber aqui que não é um degradê numa cor só. Então a gente tem marrom, a gente vai ter laranja, vai ter o amarelo. Então a gente vai ter que ir montando esse degradê, misturando com as cores. É a parte mais desafiadora, né? Mas vocês dão conta porque vocês já fizeram isso, né? Fizeram algumas coisas parecidas. Então eu vou pegar aqui esse marrom bem escuro, marrom mais escuro que eu tenho aqui. Que esse aqui é o papel, é o lápis aquarelável. Então aqui embaixo, deixa eu olhar aqui para ver se eu tô segurando na altura certa. Ok. Então vamos começar aqui a pintura. É a parte mais escura, então pode pôr até um pouquinho mais de força. Olha, em todas as direções, então aqui na vertical, depois eu venho com ele na horizontal, na diagonal, e vamos puxando isso aqui. Essa parte ela é bem escura mesmo, então por isso que a gente não precisou fazer aquela base muito forte. E aqui, para deixar ele um pouco mais realista, a gente vai começar a passar o lápis por cima do contorno. Então, sumir aqui com o branco. Tá vendo? Dá para perceber que foi feito aqui? A gente consegue deixar isso aqui um pouco mais realista, né? Ok, e vamos lá. Vou continuar puxando aqui, então. Nessa altura aqui, eu já vou ter que trocar a tonalidade. Então, aqui nós já vamos pegar esse marrom aqui, caramelo, né? Então, a gente troca o lápis. Esse aqui também é o aquarelável. E aí, lembrando, né? Ao invés de começar essa nova cor aqui no final, né, da pintura anterior, a gente vai descer um pouquinho, né, passar por cima daquela cor que a gente já pintou, para fazer
aquela técnica que a gente tem de fazer o degradê. O degradê no lápis preto, ele é bem legal, assim, de fazer. Ele é um pouco mais, um pouco mais difícil, digamos assim, mas o efeito final dele é bem legal. Então, vamos lá, tá vendo que aqui tá o marrom mais escuro, né, que eu passei. Então, tudo isso aqui é parte do marrom mais escuro. Então, veja que eu tô passando o caramelo por cima dele. Pintando aqui o contorno. Acho que uma coisa importante também é, assim, talvez vocês não estejam usando a mesma marca de lápis. E daí talvez não tenha necessariamente essa cor. Mas daí vocês podem buscar os tons que mais se aproximam do lápis que a professora está usando. Não, Sim. não seja por isso. Não se prendam a isso, tá? E não precisa ficar idêntico, porque a ideia aqui é pintar uma vela acesa, tá? Fazer os efeitos de vela, da chama, né, das partes derretidas. Essa é a proposta, tá? Então vamos lá. Passando em todas as direções. Eu vou parar de falar isso um pouco, porque senão eu já estou cansado já, né? Até eu já estou cansado de falar isso. Ok. Agora eu vou pegar o laranja. Vou pegar esse laranja mais escuro que eu tenho aqui. Agora eu vou usar o lápis. O meu eu tô usando agora o lápis Super Soft, mas esse aquarelável tem quase que a mesma tonalidade. Ou qualquer outra marca também. Só pensando agora num laranja bem forte, um laranja bem assim escuro. Não é aquele laranja bem clarinho, não. É um laranja mais escuro. E aqui a gente vai fazer no mesmo esquema. Ao invés de começar aqui, que terminou o caramelo, a gente vai voltar um pouquinho, né, para trás. Dá para ver? Dá, né? Precisa aumentar? Preciso trazer a imagem mais para cima ou vocês conseguem ver assim? Olha, percebe que eu estou segurando o lápis um pouco mais embaixo? Eu não estou segurando ele aqui em cima, estou segurando ele mais embaixo, porque aqui eu preciso pôr mais cor, com mais intensidade. Aqui eu vou deixar um pouco mais claro, que logo em seguida eu já vou passar para o amarelo. Lembrando que essa é a segunda camada. Tem algumas partes que a gente usa várias camadas, né? Essa é a segunda. A gente fez a primeira, o branco, e agora a segunda camada. Tudo certo? Eu vou pegar esse amarelo, um amarelão mesmo. Bem amarelo, bem amarelo. E vamos pintar ele por Amarelo cima. gema? Oi? Amarelo gema? É isso, amarelo gema, mais amarelão mesmo. Pegar ele aqui, passar ele um pouquinho por cima do laranja e subir com ele quase até o final. O lápis mais embaixo, colocando um pouco mais de força. Então aqui eu posso voltar com o amarelo. Deixa eu pegar ele agora no Super Soft. Passar o amarelo por cima do restante, como se fosse por cima do que a gente já pintou.
a terceira camada. Porque a gente vai deixar essa cor, essa vela, um pouco mais acesa, né? Parecendo mesmo que está acesa. Então a gente vai precisar do amarelo, que é uma cor vibrante, né? É uma cor. Me fugiu o nome da palavra. Uma cor bem forte, né? Pura. É uma cor primária e é uma cor quente, é isso que eu estava tentando lembrar. É uma cor quente. Então, eu vou descendo aqui um pouco, eu passo quase até o final. E, por último, eu vou pegar aquele amarelo bem clarinho, bem apagado, assim, e vou passar ele com mais força aqui em cima. Puxo ele um pouco para baixo, não vou passar por cima do tracinho branco que a gente deixou, tá? Então eu vou pintar só, chegar perto, mas não vou passar por cima. E aqui também. E aí, gente, tá difícil, tá fácil, tá dando para acompanhar? Tô passando a resposta. Ó, vou puxar um pouquinho para baixo, deixar mais amarelado. Vou voltar aqui com o marrom para dar mais uma escurecida, deixar ele mais escurão aqui embaixo. Então vocês lembram, né? Que desenho, principalmente o colorido, são camadas, né? A gente vai construindo as camadas. Por isso não é uma pintura tão rápida quanto parece, né? Ok. Agora, nós vamos pegar o lápis branco, começar, começar a dar uns efeitos nele. Faltou um detalhe aqui, gente. Deixa eu pegar aqui. De novo, esse amarelinho aqui bem clarinho. E vou pôr um pouquinho dele na gota. Não preciso pôr até o final, tá vendo que eu não coloquei até aqui na parte redondinha? Vou fazer isso dos dois lados, aqui e aqui. Não precisa chegar até a parte da gotinha aqui no final. Porque essa parte do final, eu vou fazer um contorno nela com a cor caramelo. Então, aqui e aqui. Ok. Antes de fazer esse efeito com o amarelo, com o branco, vamos já pintar essa parte de cima. Vai facilitar também a vida da gente. Aqui a gente já fez o fundo branco, né? Então vamos pegar aqui as cores da parte de cima. Como essas cores aqui são mais próximas da chama, então ela é mais clara. Então por isso eu peguei esse lápis amarelo mais clarinho. Vamos lá preenchendo. A gente pode passar por cima do contorno amarelo. Então vamos cobrir isso aí. A gente não precisa mais dela. E vamos lá. Ótimo. Agora a gente vai pegar o laranja,
aplicar esse laranja aqui, que é um laranja bem forte. Vou passar por cima desse amarelo. Principalmente aqui a parte de cima, porque é a parte de trás, né? A gente enxerga como a parte de trás. Aqui em cima pode pôr um pouquinho mais de força. Fazer isso aqui também. Lembrando de preservar aqui a gotinha aqui, né? Ao invés de passar por cima, a gente pode fazer até um traço aqui para separar ela. E vamos lá continuar com a nossa pintura da parte de cima da vela. Então, olha, eu vou passando o lápis, né, de novo nessas direções. Posso até passar ele meio girando assim, né? A gente consegue cobrir melhor. Preenche bem, né? Não entendi? Então, que é bem importante perceber como que a pintura feita em movimentos arredondados e tracinhos curtinhos preenche bem o desenho, né? Sim, isso é importante. É fundamental, na verdade, né? A gente precisa cobrir o máximo possível, a não ser que a proposta do desenho seja uma proposta de dele aparecer os risquinhos, né? Igual quando a gente usa a Shura, né, por exemplo. Mas não é o caso aqui. Então agora a gente vai voltar no caramelo e a gente vai dar profundidade nisso. Então, um pouquinho mais de força, a gente consegue deixar a parte de trás um pouco mais escura para perceber, a gente conseguir diferenciar o que está na frente do que está atrás. Então, lembrando que sempre o que está atrás é mais escuro, né? Nós já trabalhamos isso tanto no lápis de cor quanto no grafite. Aqui eu estou colocando mais força, porque já não é a primeira nem a segunda camada. E eu preciso entender que isso aqui é a lateral e isso aqui é a parte de cima, né? Não é tudo uma coisa só. Então, a gente precisa fazer com que a pintura nos mostre isso. Então, vou devolver o caramelo para cá e pegar de novo o amarelo bem clarinho e passar agora na parte da frente para a gente conseguir isso que eu tinha dito agora. Né? Da parte de trás mais escura, a parte da frente um pouco mais clarinha. Ok. Agora o lápis amarelo. Eu já tinha falado com vocês. E vamos pintar, então, passar ele aqui Agora o nessa branco, né? parte. O branco. O branco. Eu falei outra cor? Falou amarelo. É. Então, vamos aqui com o lápis branco. Passar bem aqui na parte de cima, que é como eu disse, ela é a parte da vela mais próxima, né, a lateral dela mais próxima aqui da chama. Então, conforme a gente vai subindo, a gente vai tendo que clarear isso aqui. Então, vamos passar não muito forte, senão a gente vai deixar completamente branco. Não é esse o objetivo. Se ficar muito claro, parecendo que está branco, a gente pega o amarelo, passa por cima. E essa é a construção do desenho colorido, né? Não tem errado, tem que ir moldando, moldando até ficar da forma como você espera que fique. Não tem como não consertar, a gente vai construindo isso. Aqui a parte de cima, aqui eu posso pôr um pouquinho mais de força. Aqui um pouquinho mais de força. Ótimo. Vamos pegar o marrom, esse marronzão bem escuro, e passar ele como se fosse um contorno. Só que eu vou passar com a mão bem de leve, só para a gente conseguir marcar, então, o que é a parte
de cima com a parte lateral. A gente vai conseguir separar isso aqui. Tentar deixar a parte branca ainda visível, né? Ok. Então, vamos lá agora. Estão me seguindo, gente? Tá tranquilo? Não? Vocês estão dizendo, achando, professora, dá um tempo, tá difícil, espera um pouco ou não? Tá tranquilo, vamos continuar. Alguém me dá um retorno aí? Ó, amarelinho. Pegar um caramelo aqui. Agora a gente vai fazendo efeitos, né? Então, eu vou separar aqui o que é gota, né, da lateral. A barulheira. Então, desse lado aqui da gota, do outro lado também. Tá fácil de visualizar, gente, a gota? Alguém, por favor? Tá Ninguém tranquilo. respondeu pra continuar. Tá, Tá vou dizendo. continuar então. Tá tranquilo. Tá, então vamos aqui. Com o lápis branco, né, o nosso cotoquinho aqui, nós vamos fazer marquinhas na horizontal, separando algumas partes dela. Olha, fazendo essas marcações. Ok? E aqui, de novo, o lápis caramelo, para dar uma preenchida, uma forçadinha aqui. Um pouquinho só, de leve de um lado. Um dos dois lados, aí vocês podem escolher qual deles. Pegar esse lápis de novo, né, o marronzão, bem escuro. E fazer isso aqui, porque é o lugar onde o pavio, de onde sai o pavio, né? A gente tem que deixar um pouquinho mais escuro. Vou fazer uma voltinha aqui também. A gente não deixar isso tão reto, né? A gente tem que dar essa sensação de volumes. Então, a gente pode ir fazendo assim, olha. Uma voltinha aqui, uma curvinha, né? Só que ao invés de fazer risco, a gente vem pintando ele para ficar mais natural. Desse lado, do outro. E vamos agora para a parte da chama da vela. Deixa eu ver aqui se tá fácil. Então vamos lá, a gente vai começar com o laranja bem escuro para começar. A gente vai começar do meio, né? Do meio para as laterais. Então a gente vai começar com, a gente falei laranja, peguei o amarelo. Aqui, o laranja. Então vamos começar aqui, deixa eu mostrar aqui a referência. Então a gente vai fazer isso aqui, essa primeira parte da chama, tá vendo? Ela tem, esse pedaço tem o mesmo formato dela toda, só que bem menor, né? A parte de dentro aqui. Nessa parte na chama, né, da nossa vela, a gente vai ver que a gente vai voltar várias vezes no lápis branco, tá? Então, a gente vai passar a cor e voltar no branco. Por algumas vezes. Então, olha, cheguei aqui como se fosse uma mini chama, né? Porque olha o tamanho dela em comparação com o tamanho maior dela. Então, nós pegamos esse laranja mais forte, agora a gente vai pegar o amarelo,
que é o amarelo gema, né? Deixa eu ver se esse é o gema. Não, esse nem é o gema, é esse aqui. Ele é mais amarelão. E aqui eu vou passar fazendo como se fosse um degradê também. Então, ao invés de pintar ele do final do laranja para cima, a gente entra um pouquinho na parte laranja e sai, né? Entra um pouquinho e sai, fazendo a curvinha também. E vamos continuar com esse amarelo até quase a metade aqui, né? Um pouquinho mais da metade, na altura aqui. E é importante passar em todas as direções para não deixar marcado onde começa um e onde termina o outro, né? Assim, tem que ser gradual, como o degradê. Agora, nós vamos pegar o branco. A gente vai fazer esse contorno aqui com o branco. Então, a gente já tem a base dele branca. E aí, a gente ainda vai passar. Agora, a gente vai voltar nele com um pouco mais de força. Vou começar aqui de baixo. No degradê também. Apesar de ser amarelo aqui, a gente ainda faz um pouquinho do degradê. Então, a gente começa aqui mais clarinho, né? O branco mais clarinho. E aí, a gente vai subindo. Conforme a gente vai subindo, ele vai ficando cada vez mais intenso, cada vez mais escuro. Em todas as direções. Eu acho que eu já falei isso, né? Em todas as direções. Vamos lá. Não precisa, tá? Encostar até o contorno. Não precisa. Se já encostou, não tem problema. Mas se ainda tiver tempo, não precisa. Olha como eu tô colocando força. Ele tem que ficar bem brancão. Eu preciso urgente de um extensor. Tem que ficar segurando esse pitoquinho de lápis. Se alguém souber onde tem extensor no preço bom, me avisa, gente. Ai, gente, difícil, mas vamos lá. Vou puxar aqui um pouquinho. E vamos descer aqui. Invadindo um pouco o amarelo, né? Dá pra perceber que eu invado um pouquinho o amarelo aqui. Não tudo, senão eu perco o efeito dele. E vamos chegar até aqui embaixo, só que aqui embaixo ele tem que ficar bem clarinho, assim, bem fraquinho. Só conforme ele vai subindo que a gente vai deixando ele mais forte. E volta lá em cima. Quanto mais claro você conseguir deixar aqui em cima, melhor. Vou contornar melhor aqui, porque a chama ela é bem marcadinha, né? Deixa eu ver se esse outro aqui é branco também, ele é um pouquinho maior, vamos ver. Fica mais fácil de segurar. Pra gente deixar essa
gente. Fugiu. A Deixar chama? essa parte aí. É a chama. Deixar a chama mais suave. Então agora a gente vai passar um pouquinho para dentro do amarelo, mas não vai até o final. A gente vai deixando ela suave. Volta, passa mais um pouquinho do branco. Misturando. Conforme a gente vai passando o branco em cima das cores, elas vão ficando mais suaves, né? A gente percebe isso, que elas vão ficando mais suaves. Ok? Vamos pegar o laranja mais uma vez. Deixa aqui. Esse laranja mais forte. Vou passar mais um pouquinho dele. Dar uma clareada nele. Cuidado para não invadir essa parte aqui que a gente deixou separada. Não precisa ir até o final da onde a gente fez esse laranja. Tá? Não precisa ir até tão longe. Se tem um outro aqui. Laranja também. Vamos ver se eu consigo deixar. É a mesma coisa. É isso aqui. Agora eu vou pegar esse amarelo bem clarinho aqui, que a gente já usou um pouco, algumas vezes. E vou passar um pouquinho dela em cima do branco. Mas não até o final. Ela vem até mais ou menos aqui. Então eu vou puxando aqui. Mas eu vou passar bem de leve. Isso aqui tem que parecer mais branco do que amarelo. Só vai tirar um pouco da intensidade do branco. Olha. Aqui sim eu vou fazer tracinhos bem curtinhos para não correr o risco de invadir a parte de cima. Tá tranquilo, gente? Essa parte mais, eu acho, né, que é a parte um pouco mais difícil. Olha, a gente passa, a gente olha para ver se ficou muito branco ainda, a gente volta. Lápis de cor é sempre testes, né? A gente vai fazendo o teste, olha para ver, fala, acho que ainda não, vou voltar, assim, não ficou ainda do jeito que eu quero, vou voltar, colocar um pouquinho mais de força. E olha como eu consigo essa transição do laranja para o amarelo bem clarinho até chegar no branco, de uma forma bem suave. Isso é muito importante. Deixar até aqui assim. E agora a gente vai fazer uma outra coisa que é legal e que não precisa ter passado. Por isso que a gente não passou o contorno branco, porque a gente precisa fazer esse contorno aqui. Deixa eu mostrar. Fazer um contorno laranja. Olha, todo esse contorno laranja aqui. Mas ele é suave, ele não pode ser passado com força. Tá? Então, a gente vai passar ele aqui, pegar um pouquinho dentro do branco. E é esse laranja aqui, tá? Um laranja escuro, um laranja forte, né? Não é o mais escuro, mas é um laranja forte. Deixa eu ver aqui. Vai ser esse aqui mesmo. Gente, aí com um degradê, tá? Ele entra um pouquinho no branco e sai aqui. Pega essa parte preta, que não foi passado nada ainda. Então, do branco pro preto. O preto, ele costuma escurecer, né, os lápis. Então, às vezes, a gente precisa da base branca. Nesse caso, não. Mas a gente tem que passar um pouco mais forte o lápis, esse laranja, para a gente conseguir deixar ele mais aparente. Ele precisa aparecer. E agora, o outro lado.
Aqui para fora, ao invés de deixar esse traço bem marcado, eu vou fazendo um esfumato. Lembra lá do grafite que vocês aprenderam esfumato? Ele, ele não tem um risco marcado. A gente consegue fazer esse efeito passando o lápis bem de leve, como se fosse uma fumaça mesmo. Por isso o nome esfumato. Vou deixar ele bem suave, nada marcado. Igual maquiagem, né? Quem faz maquiagem sabe que é. Tem que ser mais suave, mas não tão marcado. Outro lado de novo. E aqui ficou bem marcado, aqui ficou mais suave, mas esse lado ficou mais marcado. Então, eu vou passar o lápis suavizando isso aqui. Deixando a mão mais leve, segurando o lápis mais para cima. Os cachorros estão animados aí, né? Dá para ouvir? Eles estão Dá. bem briguentos aqui. Deixa eu pegar um laranja mais. Um laranja um pouco mais vivo, digamos assim. Dar uma passadinha de leve, só para para deixar ele um pouco mais aceso. De leve, para não tirar esse efeito do esfumato, né, dos dois lados. E aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui ainda tá branco, então eu vou pegar um pouco mais do amarelo mais clarinho, vou passar com um pouco mais de força aqui, sem tirar o branco lá de cima. A gente vai dar uma sossegada nesse branco aqui, não vamos deixar ele tão brancão nas laterais, não. Esse amarelo que a gente passou aqui, a gente passou o laranja aqui, depois passou um amarelo um pouco mais escuro. A gente deu uma perdida nele aqui, né, com a mistura aqui. Então, vamos pegar o amarelo de novo, o amarelão aqui, o amarelo ovo, e passar ele aqui para dar uma acendida nele também. Tá vendo que é tudo muito delicado, tudo muito aos pouquinhos mesmo que a gente vai criando esses efeitos. Não é uma coisa riscadona, marcadona, assim, a gente consegue fazer esse efeito com muito cuidado, com muita delicadeza. E agora, tá tranquilo, gente? Tô correndo muito, tenho tempo, eu tô perdida no tempo, Pode ficar tranquilo em relação ao tempo. tá? Acho que é 90 minutos que nós temos. Hum, Tem meia hora, então? Vou botar aqui. Então, voltando aqui, pegando o amarelo mais claro. De leve, para não tirar todo o efeito branco, mas ele não precisa ficar
tão brancão nas laterais. A gente tem que entender isso como um branco, mas ele pode ser um pouco manchado, né? Olha, o, aqui a gente entende como branco, mas a gente tem outras cores por cima, né? O amarelo por cima. Óbvio que não vai ficar exatamente igual ao outro, e essa é a graça do desenho, né? Se fosse para ficar igualzinho, a gente ia lá e fazia cópia, fazia um xerox. Tem também a questão do traço, né? Porque como cada pessoa tem o seu traço original, mesmo que a gente esteja usando a mesma referência, fazendo o mesmo desenho, cada um vai ficar de um jeito, né? Então, isso é importante e é assim mesmo que as coisas são. Como eu posso dizer, originalidade, né? E eu acho que isso é uma das coisas mais incríveis do desenho, que a gente olha e sabe falar, ah, esse desenho é de tal pessoa, esse é de fulano, ciclano, porque a gente consegue olhar e identificar, todo mundo tem, né, as suas particularidades, todo mundo tem uma personalidade no desenho, isso é incrível. É bem interessante mesmo olhar o trabalho dos alunos, mesmo se não tiver assinado, você sabe de quem é. É incrível. Eu vou pegar aqui o lápis caramelo para tentar deixar isso aqui, essa parte aqui ainda um pouco mais escura, eu acho mais intensa, né, não escura. Aqui eu ainda acho que tá faltando. Se o de vocês já tiver bom, não precisa pegar o caramelo, não. Aqui eu que tô achando aqui que ainda precisa. Vou pegar aqui o amarelo de novo, vou dar uma passada. Gente, segundinho. Se tiver alguma pergunta para fazer, liberar as perguntas, porque às vezes eu vou indo. Tá aberto os comentários. Eu deixei aberto porque como você tá pintando mais pra cima, daí não fica atrapalhando. Uhum. Eu vou tirar o áudio aqui rapidinho e vou continuar aqui, mas eu vou tirar o áudio só um minutinho. Pessoal, também é legal, vocês podem compartilhar a live, tá? Com amigos que gostam de desenhar, pode compartilhar com o pessoal. A gente vai deixar por 3 dias aqui, tá? Voltei. Só fui checar se o carro tá aqui, se ele lembrou de buscar a criança no balé. O João tá falando que as cores dele não ficaram vivas, tão vivas. Não, mesmo usando o amarelo de base, João. Você não tá usando o soft, João? Qual é o lápis que você tá usando? Vou voltar aqui com o lápis caramelo. O lápis caramelo, ele é bastante usado, né? Deu pra ver que a gente usa ele várias vezes. Vou passar ele um pouco aqui em cima desse amarelo que ficou aqui. Ficou muito diferente uma tonalidade da outra, então eu vou juntar isso aqui, deixar um pouco mais parecido, né, com o que tá fora, com o que tá dentro. Ah, tá bom, João. Não, fica tranquilo.
quanto a isso. O importante é vocês entenderem a dinâmica, como funciona, a mistura das cores, quais foram as cores utilizadas. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Que alguns lápis eles são um pouco mais secos, e aí ele tem um pouco menos de contraste num papel com bastante contraste, que é o papel preto, né? Mas pode ficar tranquilo em relação a isso. Aqui eu vou tirar esse contorno branco que ficou, porque ele não é mais necessário. Então, eu vou passando aqui o caramelo por cima dele. Tirar o contorno do desenho deixa ele mais suave. Agora a gente vai brincar aqui com o lápis amarelo. Amarelo, é a segunda vez que eu chamo o branco de amarelo. Para a gente conseguir fazendo alguns efeitos que são bem legais no desenho. Então aqui eu vou passar um pouquinho de branco, olha, uma gotinha. E olha a diferença que já faz. Um detalhezinho que a gente faz, a gente consegue fazer um efeito bem diferente, né? Dá um efeito bem legal. Vou passar aqui, né, na parte de cima da onda aqui, para suavizar também. O branco aqui, ele vai servir como um suavizador. Ele vai suavizando as partes que ficaram muito intensas, né? Que a gente não quer tão intenso. Olha, que nem aqui eu vou passar só nesse pedacinho aqui, até chegar aqui na... Como chama isso aqui? O pavio? É, o pavio. Até chegar aqui no pavio. Então, eu vou passar um pouquinho de branco do pavio até quase no final da voltinha aqui. E agora que a gente começa a dar algumas... Deixar assim, com um pouco mais de detalhe, né? Fazer uma graça aqui no desenho. Não vou deixar branco aqui atrás para a gente não perder essa ideia da frente e das costas, né? Da parte da frente e a parte de trás. No fundo, né? Na verdade, aqui não é nem trás, é fundo. Vamos tentar aqui reforçar só o contorno branco aqui. Se não der, não tem problema, tá? Pegar uma escuro. Marcar aqui na gota. Para deixar ela ainda mais visível. Aqui também. Vamos escurecer isso aqui de novo, para a gente conseguir mostrar a profundidade do pavio. Lembrei agora. Vamos dar uma reforçada aqui nessa parte que deu uma clareada nele, né? Essa parte ela é mais aparente, né? Olha, a gente consegue deixar isso aqui mais aparente. Vamos pegar aqui, passar esse amarelo bem clarinho. Ignorem as músicas, gente. Não Não dá se pra. distraiam, tá? Não? Não. Que bom. Não estão perdendo nada.
Ó, eu clareei aqui, eu quero deixar ainda mais claro aqui em cima, então eu vou passar, mesmo assim, de mais claro, mas vou passar de leve para não deixar isso aqui com cara de branco, mas de amarelo mais claro. Vou pegar cadê a cor? O amarelo. Esse é amarelão, amarelo gemo. Vou passar aqui por cima das outras cores aqui do começo da vela, né, da parte de trás, lá onde a gente começou a pintura. Para deixar ele também uma cor mais acesa, né? Ele é marrom, mas ele é um marrom mais aceso. Não é tão escurão, não é uma cor muito fechada, é uma cor mais aberta. Quem faz as aulas de desenho já está entendendo o, o que eu estou querendo dizer com isso. Abaixa, sobe um pouquinho, Simone, que a gente não tá vendo onde você tá pintando. Isso. Aqui, É. tá bom ou subo mais? Sobe um pouquinho mais. Cuidado pra chama não subir. Talvez diminua um pouco a imagem. Tá, Ver uma pista, sabe? dá uma diminuidinha. Aí, ótimo. Foi. Foi. Então aqui a gente vê que o início ele ficou mais avermelhado, apesar de que nessa aqui também. Mas a gente consegue ver a diferença de um com o outro. Então a gente pode pegar as cores que vão deixar a parte de baixo no marrom não tão avermelhado. Então vou passar aqui o amarelo. Em todas as direções. Parece que não está acontecendo nada, mas está, né? Porque são detalhezinhos agora, que no final das contas faz toda a diferença. E a gente percebe isso no final do trabalho, né? O caramelo é um marrom, então eu vou usar ele também aqui. Passar um pouquinho dele, não precisa ir tão lá embaixo, no final, mas é legal. E olha, eu tô usando ele um pouco acima da metade, né? O que significa que eu não tô colocando toda a força nele. Aqui, deixa eu pegar aqui um outro laranja e vamos deixar esse laranja aqui mais marcado. Igual aqui, ó. A gente vai deixar isso aqui um pouco mais marcado. Então vamos pegar ele por um pouco mais de força aqui. Se a gente espalhar ele em várias direções, a gente vai conseguir deixar isso mais aparente. A gente vai conseguir olhar e perceber melhor esse laranja. Um pouco mais de força e várias posições. E agora, vamos fazer aqui essa, essa claridadezinha que a gente consegue ter aqui. Acho que dá pra ver, né? O contorno aqui em volta da chama. Ele fica bem legal. Dá pra gente fazer com algumas técnicas. Acho que uma delas
Acho que vai ficar mais fácil se a gente fizer com papel. Rolinho de papel, papel higiênico. Mas na hora que eu for fazer, eu falo. Eu vou segurar o lápis aqui, olha, no final dele. Por quê? Porque eu não quero por força, senão eu estrago todo o trabalho que já foi feito. E, e aí aqui eu vou começar a fazer isso aqui. Deixa eu mostrar aqui de novo. Olha, ele não aparece, não tem risco, né? Isso é só uma sombra. A gente não vai fazer risco aqui para contornar, senão a gente vai deixar isso uma coisa estranha, não vai parecer que é a claridade do fogo. Mas ele tem esse formato aqui, né? Dá para perceber que ele faz esse formato aqui. Então a gente vai pegar o lápis laranja e fazer isso aqui como se fosse, é o que eu falo sempre para vocês, né? Como se estivesse fazendo carinho no papel, como se fosse um bebezinho recém-nascido e a gente fosse fazer carinho nesse bebê. A gente não pode pôr força para não machucar ele. Então agora a gente vai fazer isso aqui com o papel. Só atualizando o horário, nós temos 10 minutos. 11, para ser mais exato. Tá, aqui tá tranquilo, vai dar tempo. Então, olha, eu vou fazendo, não é tão, não é tão estreitinho, ele é mais largo, então a gente vai fazendo esse contorno aqui, não muito próximo, não, o espaço não é muito curto, não sei se eu estou sendo clara, mas eu vou fazendo a pintura e vou afastando ela da chama, então ela não fica tão pertinho da chama, tão fininho, vendo? Olha, eu vou trazendo ela para fora. Acho que quase nem dá nem para ouvir, né, o lápis passando no papel. Meio que fazendo os movimentos meio giratórios, para deixar o mais suave possível. Mas já dá para perceber, não dá? Acho que isso é o toque final, é a cerejinha do bolo. A gente conseguir fazer esse efeito de mostrar mesmo que o fogo tá, a vela tá acesa. Tá dando para perceber, gente? Tá ficando fácil de entender? Tem alguém ainda? Tá tudo tão pertinho. Estamos aqui. Tá tranquilo isso aqui? Dá pra ver? Dá pra perceber? Dá para ver sim. Tá vendo que eu consigo perceber essa claridade e ela não é forte, porque o final a parte laranja, né, da chama, a gente consegue ver certinho. Ela não invade, né, isso aqui que a gente está fazendo do lado de fora, ela não invade, não confunde. A gente consegue olhar e entender onde é a chama, né, e aonde é o brilho dela. Nossa, bem legal esse efeito, hein? Eu achei bem. E se conseguir fazer isso do jeito que eu tô falando, fazendo aqui, nem vai precisar usar o papel. Porque aqui, deixa eu mostrar. Que eu falei, posso ter deixado curiosidades. Eu peguei aqui, é um pedaço de papel, papel, papel toalha, bem pequenininho.
Só que se eu passar com força, eu enrolei ele aqui no meu dedo, se eu colocar força, eu vou apagar. Isso aqui vai servir de apagador. Então não pode, vai servir de borracha, né? O que eu fiz foi só na extremidade dele, assim, só passar de leve, para deixar ele mais suave. Mas aqui, nesse aqui a gente nem vai precisar fazer. Olha que legal. Só deixando a mão mais leve, eu consigo fazer esse efeito. Eu vou deixar essa parte ainda mais larga, tá? Não tão curtinho aqui. Vou deixar ele um pouquinho mais. E aí eu vou abrindo, né, esse espaço, vou deixando ele maior e maior, cada vez maior. E eu vou puxando. Então a gente vai ainda abrindo, abrindo. Não muito, senão a gente perde a graça desse efeito, né? E não pode perder o formato da chama. E aqui, só como se estivesse fazendo uma gracinha no papel, carinho nele, né? Vamos, gente, olha que intrometido. Olha o mosquinha intrometido. Fazer aqui do lado. A gente consegue ainda com o lápis amarelo bem clarinho, deixar um pouco mais aparente ainda esse brilho aqui de fora, né? Se a gente passar ele bem de leve, porque senão ele vai fazer a segunda camada e ele começa a aparecer muito. Então ele vai ter que ficar mais leve ainda do que foi o laranja. E não inteiro, tá? Só aqui mais próximo da chama. Segurar o lápis mais em cima, que quanto mais em cima eu seguro, mais leve eu consigo deixar a minha mão. Atualizando 5 minutos. Tá. Dá para perceber, né, a diferença de um lado com o outro. Aqui ainda não passei, então vou passar bem de leve, bem rapidinho também. Nada de. Não posso pôr força para eu conseguir perceber o que é laranja, o que é amarelo. Isso aqui é só para dar uma intensificada, a gente conseguir perceber melhor esse brilho. Gente, eu vou parar por aqui nessa parte, porque senão eu não vou parar nunca, né? Quem me conhece sabe que eu fico horas na mesma parte. Eu vou só pegar a caneta gel, acho que todo mundo aqui tem, né? A caneta gel. E fazer aqui, olha, deixa eu mostrar. Só alguns detalhezinhos aqui, né, no finalzinho da gota, aqui também. Então, assim, coisas bem pequenas, tá? Nada de exagero pra gente não perder os efeitos que a gente já conseguiu. Então, olha só, um pingo, né, de branco, olha o efeito que dá, o destaque que dá, né? O lápis, a caneta gel branca, ela é mágica. Tanto é que
quando a gente está fazendo, né, os desenhos, a gente fica esperando a hora de usar a caneta gel, porque ela dá uns efeitos assim, um tracinho que a gente faz, ela dá um efeito super bonito. Vou ver se aqui eu vou conseguir. Olha, não foi convidada essa mosca. Eu aperto um pouquinho para tirar um pouco, porque às vezes fica muito brancão, né? Então eu posso apertar aqui para não ficar tão forte. Vou passar um pouquinho aqui para dar uma destacada nessa voltinha aqui, que é uma parte mais gordinha, né, da volta. Passo. E aqui no pavio, só de um lado, eu não vou passar dos dois. E nem não em todas as partezinhas aqui, tá? Vou passar nessas três aqui e um pouquinho aqui. Fiz essa voltinha aqui em cima. E é isso. Aí, gente, agora me diz o que vocês acharam, se foi fácil, se foi difícil, se gostaram, né? Me conta aqui como foi. Eu quero saber. Olha lá. O que Pessoal, vocês acharam? a gente quer agradecer muito quem ficou com a gente até aqui, até o final. Espero que vocês tenham conseguido, espero que vocês tenham entendido, né? Eu achei incrível essa vela, esses efeitos. Espero realmente que vocês tenham gostado. A gente preparou com muito carinho para vocês. E daí tirem uma foto do desenho de vocês e mandem pra gente postar, pra gente ver se vocês fizeram também, né? Tá Quero bom? muito ver, gente, todo mundo. Por favor, manda pra gente. É isso aí. Tá bom, gente? Então fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de vocês, por terem ficado com a gente. E até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, beijos.